Olá pessoal, meu nome é Lenine, eu sou professora de Direito Administrativo e com esse vídeo a gente vai começar o quadro de Direito Administrativo por questões. O que vai rolar aqui, né? A professora ela vai separar um tema dos temas que mais caem em Direito Administrativo em provas de concurso público. A professora vai separar questões e essas questões vão ser de diversas bancas. A princípio, a gente vai abordar somente, questões de nível médio. E resolvendo essas questões, a gente vai abordar a teoria. Então, a gente vai aprender a fazer questão e a gente vai falar sobre o tema que envolve aquela questão, tá? Então, a princípio, eu escolhi o tema ato administrativo, que é um tema muito, mas muito cobrado em prova de concurso público, né? Eu falo que se eu puder apostar numa questão, eu vou apostar numa questão de ato administrativo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer juntos 3 questões de bancas diferentes sobre o tema ato administrativo. Então, vamos ao que interessa, vamos aí para a nossa primeira questão. A primeira questão é uma questão da banca Consulplan, que é uma banca que tem feito aí concursos em diversos estados do nosso país nos últimos tempos, né? É uma questão recente, uma questão de 2025, e logo de cara eu trouxe aí o tema de revogação e anulação, que é, né, um subtema. Dentro do subtema de ato administrativo, ele está dentro de extinção do ato, né, das formas lá de extinção, e dentro das formas que a gente tem de extinção, a revogação e a anulação são os dois institutos que mais caem em prova, em conjunto com a convalidação, que a gente vai ver também uma questão sobre isso ainda hoje, tá? Então, antes da gente ler aí as opções dentro da nossa questão, vamos fazer algumas observações a respeito desses dois institutos. A gente tem a revogação e a anulação. Deixa eu só trocar aqui a corzinha. Peraí que não foi. Peraí, por que não tá indo? Foi. Caramba, saiu aqui. O que tá acontecendo, gente? Fechou o PowerPoint.
Então, a respeito da revogação, a gente tem sempre um ato legal. Aqui, a gente tá com tudo ok dentro do ato. Mas a gente vai ter uma análise do que a gente chama de mérito administrativo pelo administrador, que ele vai analisar a conveniência e a oportunidade. Já na anulação, a gente tem um ato ilegal. Tem alguma coisa errada dentro desse ato, tá? A revogação, ela pode ser feita somente pela administração. Já a anulação pode ser feita pela administração ou pelo poder judiciário. Na revogação, a gente tem os efeitos ex nunc, que é não retroage, ou nunca retroage, né? A gente tem o Nzinho aqui, a gente grava assim, tá? E os efeitos da anulação são os efeitos ex tunc, que é o quê? Tudo retroage, tá? E o que quer dizer isso, Lenine? Quando a gente tem um ato, a publicação de um ato administrativo, da data da publicação, que a gente vai colocar aqui, dia 2/2/2025, para frente, ele vai produzir efeitos no mundo jurídico, tá? Ele vai atender ali o direito de uma pessoa, ele vai gerar consequências dentro do mundo jurídico. Quando a gente fala, aqui em cima a gente vai falar da revogação, tá? E aqui embaixo a gente vai falar da anulação. Quando a gente fala de revogação, a gente está falando de quê? De mérito administrativo, de conveniência e oportunidade, que é o que a gente fala que é a cabeça lá do administrador. Um dia ele mudou de ideia, viu que aquilo ali não era mais legal para ele e resolveu tirar aquele ato do mundo jurídico. Ele resolveu o quê? Revogar. Revogar. E a gente vai colocar aqui a data da revogação como 2/8/2025, tá? A partir daquele momento para frente, a gente não tem mais efeitos, porque com a revogação, o ato saiu do mundo jurídico, ele deixou de existir, ele morreu, tá? Agora, tudo que ele produziu enquanto ele estava vigente, enquanto ele estava vivo, tá? Enquanto ele estava valendo, continua, permanece no mundo jurídico. Agora, quando a gente tem a anulação, quando a gente fala de anulação, a gente está falando de quê? De alguma coisa ilegal, alguma coisa está errada dentro daquele ato. Então, assim como a revogação, dali para frente, ele não produz mais efeitos no mundo jurídico, e assim como a revogação, o ato deixa de existir, ele morre, tá? Agora, os efeitos que ele produziu enquanto ele estava valendo serão analisados, tá? Dependendo ali do caso, eles vão ser retirados do mundo jurídico. Vamos voltar agora para a questão. A primeira alternativa diz: a revogação é a declaração de nulidade de um ato administrativo que contém vícios de legalidade. A gente está falando de vícios? Não. Quando a gente fala de vícios de legalidade, a gente está falando de anulação e não de revogação, como a banca trouxe aqui pra gente. A revogação só pode ser realizada quando o ato administrativo é inválido ou ilegal. E não, mais uma vez, ele está falando de anulação e não de revogação. A revogação ocorre quando o ato é válido, mas segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente, que é o que a gente acabou de falar, né, do mérito administrativo, que é o que é analisado dentro do Instituto da Revogação. Aparentemente é o gabarito aqui da nossa questão, mas vamos olhar a letra D. O Poder Judiciário pode tanto anular como revogar um ato administrativo. A gente falou aqui que o Judiciário ele só entra dentro do Instituto da Anulação. Na revogação é somente a administração pública. Então, o Judiciário ele não pode revogar.
Agora, antes da gente passar aqui para a próxima questão, eu vou fazer uma observação com vocês. Quando a gente fala de poderes, né, a gente tem 3 dentro do nosso Estado Democrático de Direito, que é o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Os poderes, eles têm as funções típicas e as funções atípicas. Vamos falar aqui agora só do judiciário. O judiciário, ele tem como função típica o quê? Julgar ou dizer o direito. A pessoa ali que está em litígio, né, que está tendo um problema, um conflito, ela vai pegar aquele caso, aquela situação e vai levar para o judiciário. E o judiciário vai dizer se tem o direito e quem está com o direito, tá? Esse é o trabalho, né, a grosso modo, do judiciário. Mas o judiciário também tem a função atípica. E a função atípica do judiciário também é administrar. Quando, Lenine, que o judiciário exerce essa função administrativa? Quando ele cuida, por exemplo, do seu quadro de pessoal, quando ele libera férias, quando ele coloca lá uma pessoa de licença maternidade, por exemplo, ele está exercendo uma função administrativa, tá? Quando o judiciário exerce essa função administrativa, ele pode revogar. Caramba, errei aqui, gente, me perdoem. Ele pode revogar e ele pode anular. Por quê? Ele está exercendo a função administrativa dentro da função atípica do judiciário. Agora, dentro da função típica, que é o quê? Julgar, não tem nada a ver com administrar, tá? Ele só pode anular. Isso já foi objeto de prova, né? E a época derrubou muitas pessoas, né, com a questão, porque decorou ali a grosso modo de que o judiciário só revoga, só anula, perdão, não tem revogação dentro do judiciário. E a gente tem a revogação dentro do judiciário se ele estiver exercendo a função administrativa, tá? Beleza, então, gabarito aqui da nossa questão, letra C. Vamos para a próxima. Uma questão agora da FGV que fala sobre elementos do ato administrativo, tá? Os atos administrativos devem obedecer regras específicas para garantir sua validade. Caso contrário, podem apresentar vícios que os tornam passíveis de invalidação. No entanto, dependendo do elemento afetado pelo vício, é possível a sua correção, que é o que eu acabei de falar para vocês da convalidação. Era convalidar mesmo, vocês entenderam, né? A convalidação, né? Que também faz parte lá do tema de extinção do ato administrativo. E aqui, o ato administrativo, ele tá com algum problema. Mas para economizar tempo e recursos da administração pública, ao invés de simplesmente tirar aquele ato do mundo jurídico, a gente tenta o quê? Consertar. Mas nem todos os elementos comportam essa gambiarra, né? Esse curativo que eu costumo chamar nas minhas aulas. Vamos primeiro falar aqui quem são os elementos do ato administrativo. A gente já decorou, né? O mnemônico COFI FOMOB, que é o quê? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, né? Nós não vamos falar aqui nesse vídeo a respeito de cada um dos elementos, mas eu vou trazer questões também que falem dos elementos, tá? Mais pra frente. E aqui a gente precisa entender o quê? Quais dos elementos comportam a convalidação e quais não comportam. A competência e a forma, elas comportam convalidação caso não tenha prejuízo de terceiros, caso a forma não seja uma forma exigida por lei, por exemplo, tal coisa tem que ser feita de tal forma lá escrita na legislação, e a competência não seja uma competência exclusiva, tá? Então, a competência e a forma comportam convalidação. Os demais elementos, finalidade, motivo e objeto, não comportam a convalidação. Então,
a gente já vai procurar aqui de cara, né, dentro da questão, as alternativas que trazem esses três elementos. Motivo, objeto e finalidade, que a gente acabou de ver, não comporta convalidação, então a gente nem precisa se dar o trabalho de ler. Vamos só para as duas que restaram aí. Letra A, de forma, desde que é realizado por algum chefe de poder. A gente falou da forma, né, que a forma ela comporta convalidação, desde que não seja uma forma exigida por lei, né, aquela forma específica. Então, aqui a justificativa tá errada, então a gente eliminou essa, ficamos com o gabarito, né, a gente já vai entender por quê, né, de competência, desde que não seja exclusiva de uma autoridade, né, que a competência exclusiva é aquela que somente aquela pessoa que a legislação designou pode exercer aquela atribuição ou praticar aquele ato, tá? Então, o gabarito aí da nossa questão ficou na letra B de bola. Bom, vamos aí agora para a questão de número 3. Os atos administrativos, eu até tirei aqui, né, de qual banca é essa questão, mas pelo tipo de questão, me parece uma questão da FGV. Pode ser que eu esteja equivocada e aí vocês comentem aqui se eu estiver equivocada. Os atos administrativos são essenciais para a administração pública, para que a administração pública federal desenvolva suas atividades voltadas à satisfação do interesse público. Com base nessa informação, analise a opção correta. Essa questão é uma questão que a gente não sabe do que a banca está tratando, né? Ela vai ali trazendo as informações no decorrer das alternativas e a gente vai precisar achar a afirmativa que é correta, que é somente o que ela pede aqui no enunciado. Eu ia falar uma coisa aqui sobre a questão anterior e acabei passando para a próxima sem falar. Essa questão aqui, ó, é uma questão da FGV. Voltamos para a questão 2, tá? É uma questão da FGV. E vocês perceberam, né, que a gente não precisou do enunciado e que a gente conseguiu eliminar aqui, ó, só sabendo os elementos e qual convalida e qual não consegue convalidar, a gente conseguiu eliminar de cara 3 alternativas e ficamos só com 2 aqui para resolver as questões. Não necessariamente 100%, né, mas boa parte das questões da FGV a gente consegue resolver sem ler o enunciado, né? A gente conseguia entender que a questão era sobre elementos, né? Só pelas opções de alternativa que a gente tinha aqui, né? E nessa daqui, por acaso, a gente conseguiu eliminar 3 alternativas. Mas geralmente a gente consegue aí eliminar pelo menos 2 logo de cara quando a gente sabe ali do tema que fala a questão. Então, fica aí já essa observação em relação à FGV e eu me comprometo aqui sempre a falar sobre a FGV quando a gente estiver diante de uma questão dela, porque a FGV ela faz concurso de peso também dentro do nosso estado e ela está presente aí em diversos momentos, tá? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Então, aqui a gente quer a alternativa correta. Vamos ler aí cada uma das alternativas para entender o que vai funcionar aqui para a gente como correto. Enquanto os atos administrativos declaratórios criam direitos, e aqui a gente já tira. Por quê? Os atos declaratórios, eles não criam direito. A pessoa já possui, ela já tem o direito, ela precisa apenas de alguém, né, da administração pública que ela tem aquele direito. Por exemplo, todo idoso tem isenção do IPTU, né, quando ele se torna idoso do imóvel que ele reside. Ele já tem o direito, né, a partir do momento que ele se torna idoso, né, a partir lá dos 60 anos, ele já tem o direito de isenção. Só que, se a pessoa não for procurar a administração pública para dizer que ela tem aquele direito e a partir daquele momento ela não vai mais pagar o IPTU, ela vai continuar pagando o IPTU. Ela vai continuar tendo que pagar, apesar de ter aquele direito. Então, ela tem o direito e aí ela entra com um pedido na administração pública para a administração pública dizer, olha, realmente você tem esse direito e a partir desse momento você não precisa mais pagar IPTU, você tem a isenção desse imposto, desse tributo, tá? Então, aqui a gente já descartou a primeira por conta do tipo aí do ato administrativo. Eu vou trazer também questões que falam mais especificamente sobre
os atos administrativos, né, as espécies de ato administrativo, para a gente falar mais sobre cada um deles, tá? Os atos administrativos são instrumentos que a administração dispõe para disciplinar sua organização e seu funcionamento com alcance restrito no âmbito interno. Esse aqui é um tipo de ato administrativo, mas nem todo ato administrativo é só para o âmbito interno. A gente tem também atos administrativos que vale para todo mundo. Então, aqui a gente já vai também excluir essa alternativa. A finalidade e a forma integram o mérito do ato administrativo, razão pela qual a administração poderá decidir como e onde o ato deve ser praticado. E não, a finalidade e a forma elas vão estar descritas na lei, né? O objetivo, né, a finalidade aqui, perdão, na verdade deve ser sempre o interesse público, né? Eu até falo sempre nas minhas aulas que a máxima do direito administrativo é o interesse público. O interesse público ele tem de estar aqui em primeiro lugar, tá? E a forma ela vai estar escrita lá em lei. Então, o administrador ele não vai decidir ali como e onde o ato deve ser praticado. Isso vai estar escrito na legislação, beleza? Então, a gente também eliminou aqui a letra C. No ato discricionário, a motivação exposta pelo agente poderá ser ampla e abstrata, garantindo-lhe um leque de opções na sua prática, incluindo eventuais modificações posteriores. E não, né? O ato ele vai precisar ser justificado, né? Ele vai usar aqui, né, o mérito administrativo, mas caso ele justifique, né, ele não vai poder modificar depois e ficar mudando, né? Ele vai praticar e vai justificar ali na hora, tá? E a letra E, né, que é o nosso gabarito, só restou ela, né? Eu espero que seja realmente o gabarito aqui da nossa questão. A presunção de legitimidade do ato confere à administração a possibilidade de praticá-lo, mas não impede que eventuais interessados possam contestá-lo, uma vez que esse atributo é relativo. Bom, a presunção de legitimidade é um atributo do ato administrativo e todo ato administrativo nasce com essa presunção, que é a presunção de que esse ato é legal, que ele está o quê? De acordo com a legislação vigente, que não tem nada de errado com ele, ele nasce com essa presunção. Mas isso não quer dizer que a administração pública não possa estar fazendo alguma coisa de errada. Caso, esse ato seja considerado ilegal ou alguém entenda que dentro daquele ato tem alguma coisa equivocada, a gente pode entrar, né, com a discussão ou análise do Poder Judiciário. Tá? Por isso, essa presunção ela é relativa e não absoluta. Tá? Absoluta seria sem a possibilidade de análise ou questionamento, tá? Então, essa presunção é uma presunção relativa e ela pode ser discutida no futuro no judiciário e a gente tem o gabarito aí da nossa questão na alternativa E. Bom, pessoal, trouxemos 3 questões aqui, né? Questões diferentes, com perfis diferentes, mas todas dentro do tema ato administrativo e nós vamos seguir aí com esse passo a passo, né, com esse vídeo. Esse vídeo eu fiz um pouquinho mais curto, porque é o primeiro, para vocês conhecerem, interagirem, comentarem aí no vídeo qual tema que vocês gostariam de ver aqui, né, dentro de questões, ou então uma banca específica, né, uma banca que a gente não tenha tratado hoje, ou eventualmente a gente não trate também no futuro. Mas o objetivo é trazer mesmo temas espaçados com um número maior de questões, de repente um vídeo mais longo, tá? E aí vocês vão falando comigo e me trazendo os feedbacks do que vocês acharam sobre essa aula aqui, esse vídeo, que é um vídeo, entre aspas, experimental, tá? A ideia não é trazer uma sequência só de um tema, é variar realmente, mas a princípio na minha cabeça o próximo tema vai ser de direito administrativo, atos administrativos, perdão. Então, a gente vai dar continuidade aí a atos administrativos no próximo vídeo, mas eu quero que vocês interajam e vocês tragam para mim o que vocês precisam ou qual é o tema que vocês gostariam de ver aqui comentando e fazendo questões, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!